Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá aí comigo? Já entrando um monte de gente, que bom. Olá, boa noite. Oi, Catinha, Luísa. Olá, hoje temos um convidado muito especial, tá? Aqui no meu Instagram, para quem não conhece, a história do Cláudio Holanda, é uma história sensacional. Não só a história dele de emagrecimento com a low carb, mas a história de vida dele é uma história de aprendizado mesmo, de superação. É realmente uma história espetacular, por isso que eu convidei para contar para vocês, para que vocês se inspirem, né? E para que vocês, de uma vez por todas, quem ainda tem dúvida de que a low carb pode transformar vidas, vocês vão ter essa certeza. Boa noite, Ivaninha, Josimar, Maria Creuza. Boa noite a todos. Laís, Hugo. Boa noite a todos. Eu tô só esperando o Cláudio entrar pra gente começar a conversar com ele, tá? Eu não vi ele aqui ainda. Eu também não sei se ele vai entrar no. Eu acho que ele vai entrar no. Eu acho que ele acredito que ele vai entrar no Instagram do Comida com Verdades, que é o Instagram que ele tem, a página que ele tem, onde ele publica muita coisa legal, muita coisa interessante, muitos questionamentos, coloca as pessoas a pensarem um pouco, a refletirem sobre a sua alimentação, sobre o seu estilo de vida. Eu acredito que ele deve entrar por essa página, tá? Vou até ver se. Ah, ele tá entrando agora. Oi, Cláudio, boa noite. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo Boa bem? noite. Estou te ouvindo Cláudio, perfeitamente para bem. começar, como eu sempre começo aqui, para quem já me conhece, eu moro numa cidade pequenininha, o pessoal já está até cansado de saber disso, mas eu moro numa cidade pequenininha, de 10 mil habitantes, e luto aqui com a low carb para transformar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, a gente sabe que pessoas ainda ficam desacreditadas. Alguns profissionais eles ainda lutam em dizer que low carb é dieta da moda, que não transforma as vidas, que não vai tirar ninguém, não vai salvar ninguém das doenças, né, das comorbidades. Então, aí a gente fica tentando mostrar para as pessoas que é possível, que é realidade, que é fato, que é transformador. E eu tenho trazido no meu Instagram com essa pandemia, eu criei a coragem e comecei a fazer lives com pessoas que podem me ajudar a mostrar essa transformação. E você no, conheci a sua história no Atletas Low Carb. No dia que eu escutei essa história, eu fiquei impressionada. Eu falei, cara, esse homem morreu e viveu várias vezes. É gato, tem 7 vidas. Mas a sua história é tão extraordinária que eu falei, gente, eu preciso convidar o Cláudio porque ele vai conseguir. Primeiro que é uma história extremamente emocionante, daria livro, novela, filme, e as pessoas elas gostam do que é realidade, do que está próximo à realidade delas. E eu acredito que você vai dar um choque de realidade no povo. Mas eu vou deixar você se apresentar. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão na live. Eu sou Cláudio Holanda, casado, pai de 2 filhos, jornalista, ex-obeso,
ex-DM2 diabético tipo 2, entre tantos outros ex da minha vida, né? Eu acho que a apresentação mais sucinta seria essa. Ô, Cláudio, eu já li a sua história em vários lugares, né? E você, aos 19 anos, teve uma meningite muito forte, né? Que você já tinha passado por uma situação de vida e morte muito próxima. Como é que foi essa experiência para você, aos 19 anos, ter passado por isso? Na verdade, essa meningite realmente foi uma meningite avassaladora, né? Os médicos se impressionaram de eu ter conseguido sair do coma e me recuperar. E aí a gente faz um rápido retrospecto que até essa ocasião eu era atleta. Eu fui atleta de competição, de natação, eu fui capoeirista, eu fiz taekwondo, eu tinha uma rotina de exercício e esforço físico muito grande, né? E aos 19 anos tive a meningite, fui internado, fiquei em coma, me recuperei, e aí começa a segunda parte da minha vida, que é a história do meu ganho, meu sobrepeso, obesidade e desenvolvimento de doenças. Então, Cláudia, aí depois que você teve esse baque, você teve dificuldade para voltar nessa atividade toda e acabou colocando a válvula de escape no seu prazer momentâneo, na comida? Você acredita que foi isso? Não, na verdade não foi isso. Foram dois fatores. O primeiro fator foi qual? Por conta da seriedade da doença e o impacto que ela causou no corpo, eu fui aconselhado, quer dizer, foi uma prescrição médica. Eu fui tratado por 3 médicos, né? E os 3 foram enfáticos em dizer o seguinte: você, num primeiro momento, não vai poder voltar às atividades físicas que você fazia, nem a despender tanta energia. Na verdade, num primeiro momento foi pior ainda. Eu não podia pegar qualquer tipo de peso, né? Eles me deram, pediram para eu ficar 1 ano sem fazer nenhuma atividade intensa de exercício físico. E o que aconteceu? Na época, eu já trabalhava, eu já estava na faculdade, entre outras coisas. Se você levar em consideração que um atleta que comia entre 3.000 e 3.500 calorias por dia, se exercitando várias vezes ao dia, é uma coisa. Uma pessoa recém-saída de uma doença, sentada o dia inteiro, comendo 3.000 e 3.500 calorias, é outra coisa. O que acontece além disso, a qualidade da comida mudou. Assim, quando eu treinava, quando eu competia, eu tinha toda uma alimentação mais regrada. Em época de campeonatos, era mais regrada ainda, entre outras coisas, né? Eu tinha o acompanhamento dos técnicos da natação, dos auxiliares, de nutricionistas. Parado, você mantém essa rotina alimentar durante pouco tempo. Por quê? Porque você está ali e aí pinta um chocolatezinho, pinta um salgadinho e você acaba comendo aquilo. E não é segredo para ninguém que realmente aquele slogan que tem famoso de uma marca, é impossível comer só um, é verdade. A indústria alimentícia, ela cria aspas, alimentos para você não conseguir parar de comer. Os alimentos são criados para você comer cada vez mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a engordar, eu tinha 81,5 kg, e isso numa constituição física, eu sou uma pessoa muito grande, alta, a constituição física muito larga e de massa magra. Aí você vai engordando, a massa magra vai diminuindo e você vê o 81,5 ir para 90, ir para 100 e chegar até o máximo que eu cheguei
que foi 136,2 kg, né? E aí é o X da questão. Você ter um sobrepeso com 19, 20 anos é uma coisa, com 30 é outra, com 40 é outra. E aí foi que tudo começou realmente a dar errado, né? Aí, Cláudio, como eu já escutei essa história e muita gente aqui não escutou, aparentemente você foi se desleixando, você foi se entregando realmente assim a hábitos saudáveis zero, e aí você chegou a um ponto de que você teve que acordar para a vida. Conta essa parte da sua história, que foi assim, médicos ficarem assustados com a situação que você se encontrava. Sim, na verdade, o problema maior não foi só o desleixo. O problema maior foi a situação em que eu me encontrava ter se tornado normal, entendeu? No começo assustou, mas depois virou normal. Ah, são só 5 quilos, são só 10. Só que aí, o que acontece? Era, no final da história, mais 50, 60 quilos, mas era normal. Porque assim, eu tô me sentindo bem, pô, eu tô comendo o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu faço tudo, entendeu? O mais perigoso do que o desleixo foi aceitar aquela situação como normalidade, né? Isso foi até os meus 43 anos, quando eu estava, a gente estava de férias, as crianças estavam de férias, eu e a Cláudia, minha mulher, a gente estava no chalé, né? E um dia eu notei que tinham algumas bolinhas, umas feridinhas nas extremidades, né? Cotovelos, joelhos, e eu achei que eu tivesse passado em algum lugar no mato, foi uma alergia, mas minha mulher me obrigou a ir na dermato. Ela falou, assim que a gente voltar para São Paulo, você vai na dermato, né? Eu fui na dermato, que cuida da minha mulher desde que ela é adolescente, e já me conhecia. Quando eu entrei, ela falou, Cláudio, o que houve? Eu falei, apareceu isso aqui e tal, não sei o quê. A primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte, Cláudio, 35 anos de consultório, eu só vi isso em livro. Ela falou, eu vou passar alguns exames, não vou falar o que eu acho que é, e você retorna, né? Eu fui para casa com os exames pedidos, fiz os exames. No dia que eu fiz os exames, na parte da tarde, o laboratório me ligou pedindo desculpas e que se eu poderia voltar no outro dia, porque a quantidade de gordura no sangue era tão alta que não foi possível fazer o diagnóstico, né? A máquina que faz o diagnóstico, que centrifuga o sangue, entre outras coisas, não lia de tanta gordura. Voltei no outro dia, fiz o exame, fui embora para casa e me ligaram novamente, que mais uma vez não tinha dado para fazer o exame. Me falaram, a gente vai te passar por e-mail uma dietinha de 3 dias e você volta depois, né? Eu fiz a dietinha em 3 dias, voltei depois, fiz, os exames foram feitos e o diagnóstico conseguiu ser efetuado, não na totalidade, mas o que ficou faltando já dava para ter uma noção do que o médico tinha pedido. Eu voltei na dermato, quando eu entrei ela falou assim, olha só, o que eu imaginava realmente é o que aconteceu. Ela falou, isso que você está nos cotovelos e nos joelhos, nada mais é do que gordura. É gordura no sangue, que para quem trata da terminologia certa, era o excesso de triglicerídeos ou triglicérides, como vocês quiserem abordar, né? A quantidade de triglicerídeos era tão alta que o sangue não conseguia mais processar a gordura dentro dele e a pele estava expelindo, o corpo estava expelindo essa gordura pela pele, que era a única maneira que ela conseguia fazer. Só para vocês terem ideia, os meus triglicerídeos na ocasião estavam em 1826. Eu me descobri DM2, diabético tipo 2, com uma glicemia de 485. A minha A1C,
que é a hemoglobina glicada, um dos marcadores do diabetes, estava em 12%, com 6,7, não sei, 6,7 ou 5,7, agora me fugiu. Você já é considerado diabético, estava 12. Uhum. Assim, insulina nas alturas, não tinha um marcador certo. E foi aí que a dermatologista falou, Cláudio, procura um endócrino, procura um nutricionista, procura um cardio, porque eu te conheço, então eu posso falar abertamente. Você vai morrer a qualquer momento, né? E foi aí que eu fui para a minha cardio, que, resumidamente, quando eu entrei, a primeira coisa que ela falou, porra, 5 anos desaparecido, para estar aqui deu problema. Quando ela olhou os exames, ela falou, Cláudia, te conheço, então vou ser super sincera, você não vai chegar ao final do ano. Só para vocês saberem, estávamos em março, quase abril nessa época. Fui a um endócrino que usa abordagem de tratamento de diabetes e nutricional, que é o perpretado há anos, que a gente já sabe que não é tão eficiente, ou não é nada eficiente, diga-se de passagem, e ele falou a mesma coisa, ele falou, ó, cara, vamos entrar com os remédios, porque essa tua situação eu não sei como você está vivo, né? E aí começou toda a história. Ô, Cláudio, e até então você não sentia nada? Nada assim que te deixasse desconfortável? Não, para falar a verdade, Naraline, a única coisa que eu senti, eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muito tempo em televisão, eu trabalho o dia inteiro escrevendo, e eu já não sou nenhum garotinho, estou com quase 50 anos. Eu já estava sentindo a vista cansada. Mas o que você associa? Bom, eu trabalho o tempo inteiro com vídeo, a vista está cansada. Tanto que eu cheguei aí no oftalmo, e ele... A primeira coisa que ele perguntou foi o seguinte, alguma doença crônica, doença pré-existente? Eu falei, não, porque eu não Não sabia que eu sabia era de diabético. nada? Então, quando ele fez... Porra, eu não sabia de nada. E quando ele fez os exames, ele falou assim, ó, pela tua profissão e a idade, é vista cansada, vamos ver o grau, fazer o óculos. Eu cheguei a fazer um óculos multifocal, e assim, enxergando super bem. E é engraçado, deixa eu só adiantar uma coisa bastante engraçada, que quando eu comecei quando eu resolvi entrar na low carb, uma semana depois só, eu acordei, botei o óculos, né, que eu acordava, saía da cama, não enxergava, não estava mais enxergando nada, eu botei o óculos para sair da cama e quase caí, né? E aí, porra, o que está acontecendo? Eu tirei o óculos e enxergava. Botei o óculos, não enxergava nada. Aí eu falei para minha mulher, porra, Cláudia, voltei a enxergar. Ela falou, para de besteira. Como é que você voltou a enxergar, porra? Não existe. Porra, você ontem não enxergava, hoje você está enxergando sem óculos. E já era um resultado da low carb, né? Agora conta como que você encontrou o Bomeni para mudar a sua vida. Na verdade, o meu início da low carb foi sozinho. Por quê? Porque quando eu saí do endócrino a primeira vez, a abordagem dele não era low carb. A única coisa, quando eu saí, que eu falei, doutor, eu só queria saber mais uma coisa. Eu vou ser diabético pro resto da vida? Ele falou, vai. E eu falei, eu vou viver à base de remédio? Ele vai. Tá? Remédios fortíssimos. Para vocês terem uma ideia, os meus remédios custavam entre 850 e 900, só o do diabetes. Fora as estatinas que a minha cardio passou, fora remédio para ácido úrico, para pressão, entre outras coisas. Né? E eu cheguei em casa, contei tudo isso para a Cláudia, a gente, num primeiro momento, não falou para as crianças, papai está com uns problemas de saúde, mas não é nada sério. Claro, você não vai assustar na época um filho teu de 13 anos e o outro de 10, por falar, ó, teu pai vai morrer, né? E aí a Cláudia falou, Cláudio, associa tudo e vamos meter bronca junto nessa história. Se você tem... Porque, só para você saber, Naraline, a minha mulher e meus filhos são super saudáveis, corpo, nunca tiveram sobrepeso, nem nada do tipo, tá? E aí foi exatamente o que eu fiz. Ela falou, ó, toma o teu tempo. E aí o que eu fazia? Durante o dia, vida normal, trabalhando, as crianças chegavam, a Cláudia chegava e tal, isso e aquilo. Quando eles dormiam, eu ia
eu ia para a internet. E no primeiro dia, eu bati no Google, diabetes, sintomas, problemas, cura, etc. e tal. E no meio da pesquisa, eu acabei parando no blog do Souto, né? Para quem todo mundo conhece o Dr. Souto, né? E aí eu comecei a ler o blog do Souto e eu falei assim, cara, todo mundo fala que não existe cura para essa doença, que, aliás, segundo a medicina e os conselhos regionais, etc. e tal, você é proibido de falar cura do diabetes, né? Você pode falar em reversão e reversão completa, né? Mas como aqui não estamos fazendo nenhum documento oficial, é um relato meu, eu vou falar em cura, porque realmente é cura, né? E aí eu vi aquilo e falei, porra, tem um cara que fala que isso tem cura. E comecei a pesquisar outras coisas. E pela facilidade, além do português, eu falo mais 3 línguas. E eu procurei em outras línguas literatura sobre isso, né? Na época, muita coisa em inglês, muita coisa em alemão e francês. E eu falei, porra, lá fora tem gente falando que esse negócio funciona, né? Eu falei, eu vou fazer isso, né? Eu, eu preciso encontrar um médico que fale a mesma linguagem do que eu quero fazer. E eu encontrei o Bomeni na internet e fazendo alguns contatos, só que tinha um pequeno problema. Aí já estávamos na primeira semana de abril, foi final de março para abril. O problema era o quê? O Bomeni só tinha consulta em outubro. E aí eu falei, se eu esperar até outubro para fazer as coisas, eu posso morrer até outubro. Correndo, né? Contra o tempo. Eu tinha... Não, exatamente. E qual é o problema? O problema é o quê? Eu falei, eu vou começar isso sozinho. Eu tive a vantagem de, na mesma época, acabar conhecendo o Rodrigo Polessa e conhecendo a Paty Aires, que eu acho que bastante gente conhece também, né? Então eu falei, eu vou começar a fazer essas coisas sozinho. Se eu tiver uma dúvida, eu corro nos caras. E comecei a fazer. Comecei a primeira semana e continuava estudando. E aí eu vi o quê? Para a minha situação, a cetogênica, a abordagem cetogênica, que é uma abordagem que todo mundo sabe, de baixo carboidrato, está no métier low carb, era a melhor escolha. E eu falei, eu vou de cetogênica. E fui de cetogênica, né? 2 meses depois, fazendo sozinho, eu notava que estava emagrecendo, mas eu sou muito metódico. Então, como a minha prioridade era melhorar a saúde e não emagrecer, eu não me pesava. Eu tinha balança em casa, mas não me pesava. 2 meses depois, eu voltei no endócrino inicial, porque ele queria saber como eu estava. Quando eu entrei, ele olhou e falou assim, bom, pelo visto, você está fazendo as coisas direito, né? Aí, beleza. Eu subi na balança. Quando eu subi na balança, ele falou assim, Cláudio, desce, por favor, da balança. Eu desci. Aí ele apertou um monte de botão na balança e tal, isso e aquilo. Sobe de novo. Eu subi de novo na balança. Aí ele desce. Ele pegou o telefone, ligou para a secretária. Fulana, o rapaz que faz a manutenção e o ajuste da balança veio essa semana? Aí a secretária falou, veio, doutor, veio hoje de manhã, como toda segunda-feira. Eu falei, mas doutor, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque aqui está dando na balança que você emagreceu 22,5 kg. Aí eu falei assim, bom, então eu acho que eu emagreci, né? Porque realmente, eu falei para ele, eu sou muito Caxias, então eu estou me alimentando muito bem, me exercitando, fazendo minhas caminhadas, etc e tal. E ele começou a ver o exame. Na hora que ele olhou o exame, ele falou assim, eu vou ter que te pedir para refazer o exame, porque eu acho que está com problema. Faz o seguinte, refaz os exames, volta daqui a um mês. Eu falei, tudo bem, mantém as coisas como estão, mantém e tal. E continuei. 1 mês depois, deu 3 meses e meio no total, eu voltei nele. Quase 4 meses. E ele olhou e ele falou assim, pô, você emagreceu mais um pouco. Aí eu tinha, na época, 22, eu tinha emagrecido mais 19 quilos, eu acho. Ele olhou, ele falou, meu Deus, eu não estou acreditando. Quando ele olhou os exames, ele falou assim, deu falso positivo. Eu falei, mas por quê, doutor? Ele falou, não, porque
por esse exame que você está me mostrando, você não é mais diabético. Só que diabetes não tem cura. E outra coisa, você não pode estar com essa glicemia que você está. E aí eu falei para ele, doutor, eu não sou médico, mas eu sou um extremo curioso. A minha profissão me faz ser muito curioso e a minha condição de saúde me fez ser mais curioso ainda. Quando eu vi os resultados, eu achei realmente que pudesse ter alguma coisa errada. E como todo mundo no laboratório me conhece, de tanto que eu vou lá, eu pedi para fazer o exame de novo, né? E fizeram. E deu o mesmo resultado. Está aqui os 2 exames. O problema era o que, Naraline? O problema era que a minha A1C, repetindo para quem entrou depois, a hemoglobina glicada, um dos marcadores do diabetes, que era 12, estava em 4,1. A glicemia, que era 485, estava em 69. E os triglicérides, que eram 1826, estavam em 74. O ácido úrico não existia mais. Ou seja, estava tudo perfeito. E o cara achou que aquilo ali é um falso positivo, né? Ele falou, Cláudio, você é um case de sucesso, né? E foi realmente quando eu agradeci a ele, eu não tinha por que deixar de agradecer, não é porque Óbvio. um Ele te deu profissional o da empurrão saúde que você não vai precisava. usar... Não, sim, sim. E outra coisa, não sou eu um mero paciente que vou mudar a cabeça dele, apesar de não sei se mudei, né? Porque ele falou que eu era um case de saúde e eu falei para ele, doutor, eu agradeço muito a acolhida. Eu não precisava nem agradecer, porque o que ele cobrava de consulta, porra, ele que devia me agradecer de estar indo lá, ainda. Mas ele chegou, eu cheguei e falei, eu queria agradecer, mas aí contei para ele, eu fiz isso, isso e isso, ele ficou assim, embasbacado, eu agradeci, eu falei, ó, queria agradecer, é a última consulta que eu venho, mas, pô, foi muito bom, etc e tal. E aí, já estávamos alguns meses adiante, em 24 de outubro de 2017, eu fui na primeira consulta com o Bomeni, né? E quando eu entrei, Bomeni, pô, prazer, tudo bom, pá. Eu trouxe os exames? Eu falei, trouxe, tá aqui. Qual é o problema? Eu falei, não, o problema atualmente eu acho que não é nenhum. Eu queria até que você visse, mas eu precisava ter um endócrino, um médico que acompanhasse agora a abordagem alimentar e o estilo de vida novo que eu estou tendo. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu faço low carb com foco cetogênico. Aí ele olhou os exames e falou assim, mas você não tem problema nenhum. Eu falei assim, eu peguei o exame e falei, deixa esse exame de lado. Eu falei, toma o meu exame de março de 2017. Ele olhou e falou assim, porra, bicho, tu fez isso sozinho? E aí começamos a conversar, tanto que eu falo, e eu escrevi um texto uma vez sobre isso, Bomeni foi o médico que me fez parar de ter medo de médico. Eu sempre tive pavor de médico e de consultório. Eu sempre tive pavor daquela postura de alguns médicos, é óbvio, em nada na vida podemos generalizar, mas o médico Deus, sabe? Olha só, eu estudei medicina, então eu sei o que eu estou falando, você é o paciente, espera um instantinho, sabe? Isso me criou uma paura tão grande. Bomeni foi a primeira pessoa a me tirar essa paura pelo seguinte, mesmo ali, a gente teve uma consulta de uma hora e pouca, e ele quis saber tudo. Ele falou, cara, não é porque você está bem, me conta tudo. E a gente bateu um papo, ele quis saber todos os meus problemas, todas as minhas agruras, o que teve de dificuldade, etc e tal. Assim, hoje em dia, eu e Bomeni somos amigos pessoais, assim, de se falar todo dia, entre outras coisas. Mas o Bomeni é o que eu falo. O Bomeni, ele está fazendo os ajustes finos, né, Naraline? Você, como Nutri, você sabe. Apesar de eu ter recuperado a saúde, a pancada, a porrada foi tão grande que o corpo desregulou inteiro. Ele está regulado? Está. Mas ele tem que ter aquele apoio, né? É que nem aquela coisa. A gente não faz crescer músculo se a gente não vai fazer um exercício físico. Né? Existem certos hormônios e certos marcadores que dão aquela balanceada. Às vezes uma vitamina vai lá para o alto, a outra cai.
Hoje em dia, não. Hoje em dia está tudo muito regulado. Agora, eu não sou profissional da saúde. Eu sou um entusiasta, depois de tudo isso, de um estilo de vida saudável. Eu precisava, como qualquer pessoa precisa, de um profissional de saúde que vai falar, cara, na parte fisiológica que precisa afinar, é isso. E o Bomeni faz isso, né? Tanto que eu falo, mesmo hoje, por que eu continuo com o Bomeni? Porque eu falo isso e, assim, quem já ouviu outras lives minhas sabe, desculpa até estar sendo repetitivo. Para uma pessoa como eu nunca vou ter o antes e o depois. Eu vou ter o antes e o para sempre. Eu tenho que me cuidar até o dia que eu morrer, pô. Até o dia que eu chegar, fechar o olho e não acordar mais. Não tem essa de agora eu cheguei aonde eu precisava. Não, eu tenho saúde. O pessoal brinca, o Bomeni mesmo brinca e fala, cara, tu tá com a saúde de moleque de 20 anos de idade. Mas assim, eu nunca mais vou poder descuidar da saúde. Então, por isso que eu falo, eu tive o antes e eu tenho para sempre. E aí, continuo seguindo a jornada, né? Mas foi muito bom você falar sobre essa questão do acompanhamento, porque o que a gente vê muito, Cláudio, são pessoas até que muito determinadas, às vezes estão movidas por uma motivação momentânea, né? Estão com uma força de vontade enorme, consegue de repente até um emagrecimento, conseguem um resultado, às vezes sozinhas, mas não entendem que existem muitas coisas, como você disse, que tem que afinar. Como é que estão as vitaminas? O intestino funciona? Está absorvendo bem? Dorme bem? Como é que é? Está sedentário? É fumante? Como é que está a ingestão de bebida alcoólica? Perde noite de sono? São detalhes que vão mudando todo o sistema hormonal da pessoa, né? A fisiologia vai ficando toda conturbada, a pessoa às vezes emagrece, mas emagrece sem qualidade de vida, emagrece sem saúde. E aí que entra o profissional com a importância. Eu tenho certeza de que você não vai abandonar o tratamento de jeito nenhum, que você quer o para sempre. Até porque, claro que você sabe disso, mas uma vez que sofreu, a quantidade de lesão que você sofreu, que você acabou gerando no seu organismo, você não tem nem condição nenhuma hoje de falar, vou chutar o pau da barraca, vou voltar a fazer tudo de novo, porque você vai, com certeza, essas lesões, uma vez acontecidas, elas vão começar a sofrer alterações de novo com muita facilidade, que é o que você falou, a grande maioria das pessoas, elas querem perder peso, cheguei ao peso que eu queria, agora eu vou voltar a comer pão todo dia, cerveja todo final de semana, porque eu já atingi meu peso desejado. E as pessoas não entendem que existe todo um metabolismo em volta disso, que existe uma fisiologia, que quanto tempo... Foi bom você falar, eu acho muito interessante, porque você já leu isso, você já leu vários artigos, mas o diabetes tipo 2 ele já começa 10, 12 anos antes, com a síndrome metabólica e a resistência à insulina. E aí o que a gente mais vê são pessoas assim, tô ótimo. Eu imagino até que você, por um grande período, com a acomodação que você teve do seu peso, ficou, eu tô ótimo, não tenho nada, eu vou fazer exame pra quê? Vou a médico pra quê? Eu tô me sentindo muito bem, que é o que muita gente fala. Eu vou para médico para quê? Eu tô me sentindo bem. Só que você, às vezes, vai fazer até o exame, não vai dar nada. Só a glicemia vai estar lá normal. Mas os médicos, infelizmente, os nossos médicos não pedem insulina basal. Não pedem insulina em jejum. Você não sabe que está com resistência insulínica. E já está com o corpo dando um monte de sinal que você não está identificando. É cansaço, não é estresse, é cansaço, é a minha vida corrida. E hoje eu falei para uma paciente e vou falar para você. Essa história de que estou com dor de cabeça é normal. Estou cansada. Gente, não é normal isso. Normal é ter vida plena, se acordar bem e dormir bem. Você não tem que sentir dor nenhuma, você não tem que estar... estou com cansaço. Não, existe algum problema. Tem alguma coisa que não está funcionando legal. Então, assim, a cetogênica, que é o que você realmente acabou aderindo e que funcionou super bem com você... Existe uma grande resistência ainda das pessoas e eu quero te fazer uma pergunta, que assim, rola como uma curiosidade e é uma deixa para as pessoas que estão aqui, que tem vários pacientes meus aqui, refletirem. Se você não tivesse recebido de 3 médicos a afirmação de que você morreria ainda naquele ano, você teria mudado seu estilo de vida? Bom, essa resposta é fácil. Eu vou só antes. Só para o pessoal saber, eu sou péssimo. É coisa de velho. Eu não consigo falar e olhar o chatzinho embaixo,
Mas como a Nara Aline estava falando, eu vi que a Ana Ariana, perguntou o que eu mudei além da alimentação. Eu voltei a me exercitar. Hoje em dia, eu não fico um dia sem me exercitar. Exercício de peso, tá? de resistência. E até mesmo agora, nessa época de quarentena, eu faço o exercício em casa. E respondendo ainda a Ana, hoje em dia não estou tanto na cetogênica porque eu passei para carnívora. Mas em breve eu já falo sobre isso. Voltando ao que Evoluidíssimo. você perguntou, Naralino, não, eu não teria feito nada. Se o resultado dos exames não tivessem sido tão ruins e 3 médicos diferentes não conhecessem, não tivessem me dado um ultimato, sabe o que eu ia fazer? Eu fiz algumas vezes o que muitas pessoas fazem e que é uma grande enganação. Enganação não para as pessoas que estão em volta, não para foto do Instagram ou não para a rede social. Enganação para você, né? Que é aquela coisa. Eu comia mais ou menos bem ali durante a semana, acreditando que aquela tapioca de manhã era sensacional, sabe? Que aquele pão caríssimo, 353 grãos, era maravilhoso, com aquela ricota sem gosto nenhum. Ai, E arrasou. aí, quando chegava sexta-feira, depois de 5 horas da tarde, falava assim, final de semana, abria a primeira long neck, comia um salgadinho, e aquela coisa, né? Você já viu minha história, eu sempre fui uma pessoa de excessos, né? Então, quando eu falava assim, vamos tomar uma cervejinha, eram 15 long necks, né? Pô, eu era aquele tipo de cara que comprava aqui em casa a promoção da pizza 2 por 1. A minha mulher comia um pedaço, meus filhos comiam um pedaço, eu comia a outra pizza e o que sobrou da deles, pô. Então, mas respondendo a tua pergunta, não. Se eu não tivesse tido esse susto de 3 profissionais da saúde diferentes, eu não teria feito nada e não estaria aqui hoje conversando com você. Eu teria morrido. É muito interessante. E daí em diante você também, eu não sei há quanto tempo você já está com o seu Instagram do Comidas com Verdades, mas eu acho sensacional a sua página. Para quem não segue aqui, eu tenho insistido para as pessoas seguirem, porque você coloca as pessoas para refletir, né? Você dá uma sacudida no sujeito. E é aquele negócio, a gente que defende a causa, eu particularmente não tenho medo, tá? Eu não tenho esse negócio de ficar, não fala isso, não pode isso. Eu sou bem clara, porque o que eu defendo, eu tenho certeza. Não preciso de mais provas disso, não só provas como você, mas também toda a base científica que a gente tem. Você que conhece todos os artigos em inglês, que a gente sabe que os melhores são aí de médicos sensacionais que não estão no nosso país, né? São médicos de outros países, são estudos randomizados feitos em outros países. Mas assim, não tem dúvida de que funciona, não tem dúvida de que é sensacional e que a gente pode, tanto eu quanto você, quando você posta também lá no Instagram, mudar a vida de outras pessoas, ajudar que outras pessoas transformem suas vidas. O meu marido, Cláudio, quando eu ouvi sua história, eu cheguei a chorar quando eu vi sua história no dia que eu vi, porque o meu marido passou por uma transformação parecida com a sua. Eu até acho que vou jogar ele na rede também, para ele começar a fazer uns negócios. Mas ele perdeu 45 quilos. E quando ele decidiu, ele também já estava muito doente. Não ao seu ponto, não, tá? Ele já estava diabético, sim, tá? Já estava até sendo medicado, já era hipertenso, triglicerídeo altíssimo, esteatose hepática já em grau 2. Ele chegou a 142 quilos. É alto também, mas chegou a 142 quilos. Então, foi desesperador. Para mim, eu já era nutricionista, né? Já sou formada há 14 anos. Então, ver a situação que ele estava, e ele também sempre foi igual a você, de excessos. Vão comer, vão comer. É para comer pizza, eu vou pedir a gigante, tá? E vou comer até passar mal, para me sentir super cheio. Então, ele sempre foi desses excessos também. E quando ele decidiu que ia mudar, a gente tentou, quando eu não era a Nutri que eu sou agora, que defende a low carb, eu tentei com ele as outras dietas tradicionais, pão integral, esse jeito que você falou aí. Ricota, iogurte desnatado, né?
tadinho, o bicho sofreu na minha mão, aquele pão 12 grãos e aquela luta toda. E ele não agradava daquilo, ainda ficava morrendo de fome porque a insulina estava altíssima. E aí, moral da história, depois que porque, na verdade, o que mais me incentivou a buscar a low carb, apesar da mudança que houve na minha vida depois das estratégias de baixo carboidrato, era ele, porque eu queria ajudá-lo, eu queria mudar a vida dele. E quando ele realmente começou a aplicar na vida dele, a gente usou as estratégias, fomos de low carb para cetogênica, hoje ele cicla low carb, cetogênica, carnívora e jejum, a gente começou a trabalhar, ele foi perdendo e chegou a 45 quilos, menos 45. Hoje ele trata com a doutora Janaína e está sendo um sucesso. E a gente vê, é transformador. Hoje ele fala, nossa, eu vivo de outra maneira, é outra vida. Não tem como comparar. A gente às vezes lembra, acredito que você vai lembrar também, aqueles momentos da bebedeira, do socializar. Tinha coisa boa? Até tinha, do momento de socializar, de bater papo. Mas quando você coloca na balança a vida que você tem hoje para a vida que você levava, que você tinha, não tem como comparar. Você concorda comigo? É algo que não dá para colocar peso na balança. A mudança, ela é sensacional. E eu quero que você conte um pouquinho da sua experiência com a carnívora. Como que está sendo para você? Bom, na verdade, primeiro respondendo o que você tinha comentado, o perfil, eu tinha ele há mais tempo. Só que ano passado, por conta de um post que eu escrevi e que não tinha nada demais, tanto que eu pedi a opinião para o Souto, que é outro amigo pessoal, para o Bomeni, para vários profissionais que me conhecem, ninguém achou nada demais, mas o Instagram deletou o meu perfil, né? Eu não ia voltar e eu voltei com o perfil em janeiro desse ano. Mas, en passant isso, falando em carnívora, vamos lá. Eu comecei a testar a carnívora, quando aqui no Brasil ainda não estava esse boom, né? Eu comecei com a Jade, que é uma grande amiga minha também. Isso foi de fevereiro para março de 2018, né? Éramos um grupo ali muito restrito, muito pequeno, que falava de carnívora. A gente já tinha o DJ surfista e a Tati, mulher dele, que faziam carnívora antes disso. E aquele grupo ali era a Jade, eu, era o Klaus, era o Babu, e a gente assim estudava muito junto, trocava muita informação e ia fazendo experimentações, né? Assim, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre carnívoro é o seguinte: você fazendo uma alimentação estritamente de proteína animal, você ressignifica vários aspectos nutricionais que a gente foi condicionado a acreditar. Por exemplo, acredita-se que fibras sejam essenciais para o organismo e para uma boa movimentação intestinal, evitar constipação. A carnívora quebra isso, entendeu? Agora, a primeira coisa que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo de carnívora existe sim, apesar da eficácia da abordagem alimentar, existe a particularidade de cada um, a individualidade. O que funciona de uma maneira para mim pode funcionar de uma maneira completamente diferente para o outro. Pode sim ter assim um reflexo diferente do que teve para mim. Eu amo a alimentação prioritariamente com proteína animal. O que eu tenho explicado de uns tempos para cá, que o pessoal falou, pô, Cláudio, você agora, em vez de falar alimentação carnívora, você está falando que prioriza a proteína animal. E eu explico por quê. Eu fiquei realmente 1 ano e meio estritamente na alimentação carnívora. Só carne, ovos e assim, uma vez na vida e outra na morte, um queijinho, porque queijinho é bom demais. E, pô, eu sou filho de Deus também, né? Todo mundo é. Só que o que acontece? Eu tenho certas coisas que eu gosto. Por exemplo, uma coisa que eu acho sensacional é, vez ou outra, comer uma castanha, sabe? Quando eu vou em churrascaria, eu aproveito para comer um morango.
sabe? E eu acho o seguinte, se você enquadrar carnívora como ela deve ser enquadrada, estritamente a proteína animal, ovos e assim, abrindo um certo precedente para queijos, tudo bem. Então, eu não acho justo da minha parte eu falar que eu estou numa Uhum. alimentação estritamente carnívora, porque eu não estou. Porque, assim, se pintar uma castanha, eu vou comer umas 3, 4, 5 castanhazinhas, de repente até mais. Outra coisa, eu falo muito isso, eu não demonizo os vegetais de maneira alguma. Quem gosta, come, sabe? Mete bronca. Eu mesmo, eu amo uma bela couve refogada no azeite, no alho. Então, assim, eu não faço no meu dia a dia nem em casa. Agora, se eu vou, por exemplo, na minha sogra e ela fez uma couve maravilhosa, eu vou comer aquela couve, certo? Então, por isso que hoje em dia eu falo que eu priorizo a proteína animal. Agora, se você vê, o meu dia a dia é o quê? É carne. É carne, sabe? Essa semana, por exemplo, a minha alimentação foi ovo, bife do vazio, acém e porco. Então, assim, sabe? Mas mesmo assim, se tiver no final de semana uma castanha, eu tiver aqui com a minha mulher, com as crianças, vou comer uma castanhazinha. E uma coisa que eu me dou direito é o seguinte: eu gosto de um bom vinho, né? Eu não bebo mais cerveja, eu nunca mais bebi cerveja, porque não tive vontade. E porque eu sei que é uma coisa que estufa e tal. Agora, eu gosto de beber e tomar um bom vinho. Então, me dou o direito do final de semana de tomar meu vinho e, assim, sem o mínimo peso na consciência, porque das bebidas que existe, é uma das mais indicadas para quem faz uma abordagem de baixo carboidrato, assim como alguns outros destilados, né? É isso. A experiência carnívora é isso. Carnívora, assim, que me desculpem quem não come, independente do motivo. Mas comer carne é bom demais. É maravilhoso. Aqui em casa a gente também mantém. Vou falar como você, a prioridade na proteína animal. Então, durante a semana a gente praticamente só fica em carne mesmo. As crianças ainda comem alguns legumes. E final de semana, às vezes, rola uma coisinha diferente mesmo. Um queijinho, às vezes faço uma receitinha de bolo que acaba beliscando um bolo low carb. E rola, assim, às vezes, um destilado, um vinho seco, uma vodka. Então, às vezes, rola algum drink nesse sentido aí. E é isso, as pessoas estão perguntando aqui, algumas já perguntaram, mas você não se sente fraco sem Eu vi. legumes, sem fruta? Não. Não tem como ficar Bom, fraco, né, assim, Cláudio? Não tem, até porque é o seguinte, o que as pessoas têm que entender é que quem faz uma alimentação estritamente à base de proteína animal come mais quantidade do que uma pessoa normal. É assim, eu brinco muito e é a grande verdade. Se a pessoa acha que ela vai sobreviver com um bife grelhado por dia na carnívora, numa alimentação prioritariamente de proteína animal, ela vai cair dura em uma semana. A minha ingestão diária de carne não fica abaixo de 600 gramas. Assim, e normalmente, dependendo do tipo de carne, ela bate 1 quilo, 1,2 kg, né? Aí, respondendo, aproveitando as perguntas, assim, frutas, legumes, verduras. Eu não como porque eu não gosto, não faço questão. Agora, a Nara Aline, mais do que eu pode falar, dependendo do seu objetivo, se você não tem uma comorbidade, uma doença crônica, você pode encaixar, e até mesmo tendo, com uma Nutri fazendo o seu cardápio, você pode sim encaixar sua fruta, encaixar o seu legume, encaixar o seu vegetal. E a outra pergunta que eu vi passar, vinho. Sim, vinho, a melhor opção, como a Nara Aline mesmo falou, sempre tinto e sempre seco. Isso aí. As pessoas, elas têm um hábito de achar que a dieta low carb, ela é uma dieta restrita. E eu tenho falado muito com os meus pacientes e seguidores que dieta restrita é a dieta que as pessoas fizeram a vida toda, que é restringindo gordura e restringindo proteína. Isso que foi dieta restrita. As pessoas comendo desnatado, margarina, aquela comida xoxa, aquele pouquinho de carne, né? Não podia gordura de nada, não podia ovo. Isso era restrição. O que a gente fala que é low carb é comer comida de verdade, onde a base é proteína e gordura, que são os nutrientes essenciais para a nossa saúde.
Então, a restrição não existe em low carb. Muito pelo contrário, a gente vai restringir aqueles alimentos que são produtos alimentícios que não trazem nutriente para o corpo. Então, quando a gente fala em low carb, é retirar industrializado, é retirar excesso de amido, de alguns vegetais, às vezes, ou até alguns tubérculos que só vão trazer naquele momento ali para você algum prejuízo, porque a maioria das pessoas que procuram emagrecimento, Cláudio, não sei se você concorda comigo, elas já estão bem lascadas, né? A maioria das pessoas. Porque quando é por estética, você começou a ganhar uma gordurinha, às vezes o resultado, você faz uma dieta, às vezes com baixo carboidrato pelos benefícios, mas você consegue colocar frutas, você consegue colocar banana, mamão, que na maioria das vezes a gente tira quando está mais restrito. Você consegue colocar frutas mais doces, você consegue até colocar raiz. Porque low carb, até 130 gramas de carboidrato, é low carb. E é muito carboidrato, 130 gramas de carboidrato. Agora, vai depender de onde você... Não é? Vai depender de onde você se encontra. Como que você está? Como é que está essa questão de gordura? É uma gordura só gordura subcutânea ou você já está com uma gordura visceral? Nós já estamos falando de insulina alta, a gente está falando de doenças envolvidas. Aí essa dieta vai ter que ser um pouco mais restrita mesmo. Então é muito individual. É muito de cada um, da particularidade de cada um. Agora, por exemplo, vou falar de mim, Cláudia. Eu nunca fui obesa. Eu já tive 12 quilos a mais do que eu tenho hoje, mas nunca fui obesa. Ainda continuava magra. E aí você vai perguntar assim, mas por que você faz carnívora? Mas por que você faz cetogênica? Porque eu sou outra pessoa. Eu me transformei com a estratégia de baixo carboidrato. Sim. Eu tenho disposição, não tenho sono, sabe? Eu tô pronta a qualquer momento que você me chamar para fazer qualquer coisa. Não tenho mais do que eu tinha antes. As alergias que eu tinha, a pele de péssima qualidade, tudo que era ruim se transformou quando eu mudei minha alimentação. E é como você falou aí, eu fico muito bem carnívora porque eu amo carne. Pode falar. E outra coisa, né? A gente, eu não sinto fraqueza. Perguntaram de novo. Eu não sinto fraqueza pelo seguinte: você não tem como ficar fraco comendo um aporte proteico à base de carne, entende? E a outra pergunta, aproveitando antes que a gente seja derrubado daqui a 10 minutos, é o seguinte: alguém perguntou sobre não engordar com excesso de caloria. O excesso de caloria só existe se você fizer o manejo da caloria errado. E aí eu acredito que nessa live existam diversos, se não a grande maioria de pacientes da Nara Aline, que vai poder, mesmo na carnívora, metrificar o... Não vai poder comer cupim todo dia, que é uma carne ultra gordurosa. Não vai poder comer, por exemplo, bacon todo dia, que é uma delícia, mas é gorduroso. Então, mesmo na carnívora, você emagrece bem, e é só ver o seu objetivo. Quer ganhar massa magra, quer, sabe, hipertrofia, quer emagrecer, aí ou você vai estudar muito, ou um profissional de saúde como a Nara Aline vai chegar e falar assim, ó, você precisa emagrecer? Então vamos priorizar as carnes magras primeiro. Quando tiver atingido o seu objetivo, vamos inserir as carnes gordas. Então, o sucesso da estratégia está no manejo correto dela, com um profissional da saúde ou com muito afinco e muito estudo. E como eu falei, para quem não entrou no começo da live, ter um profissional da saúde para cercar diversos aspectos fora o emagrecimento é essencial. Isso eu não posso negar e não vou chegar e falar que ninguém precisa ter um profissional da saúde do lado dele, porra. Foi muito bom você falar nisso, porque as pessoas elas acham que tem que ficar em dieta hipocalórica. E aí, quando você mostra low carb para elas, elas acham que elas podem comer gordura em excesso. E passam a acrescentar manteiga, óleo de coco, torresmo, picanha, queijo nas todas as refeições. Então, eu controlo muito isso com meus pacientes. Eu falo, gente, vamos deixar esse excessozinho de gordura, que nós vamos controlar isso mais para o final de semana. Durante a semana, vamos manter o básico, com a base em proteína. E quando a gente está falando em carnívora,
a gente sabe que vai ter que ter esse controle aí, é emagrecimento, então vamos ficar numa carne mais magra. Um dia na Sim. semana você dá uma quebrada numa carninha mais gordurosa, mas é exatamente o que você está falando. As pessoas elas pensam que é só jogar assim, vamos embora, vamos colocar gordura em toda qualquer refeição, e não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ver o gasto calórico de cada um, é tudo Só, muito... só para não passar a pergunta, a Silvia está perguntando só carne magra? Não, Silvia, não foi o que eu falei, só carne magra. Eu falei priorizar carne magra, porque realmente, apesar da carne magra, a proteína dela te dar energia, você vai ter o aporte sim de gordura. O que eu comentei foi o quê? Uma pessoa que quer emagrecer não pode dar prioridade só às carnes gordas, entende? Foi tanto que foi o exemplo. Por exemplo, eu amo cupim, eu como 1 quilo de cupim. Agora, se uma pessoa que ainda precisa perder peso ficar comendo 1 quilo de cupim, ela não vai perder peso, porque ela está suplementando gordura ao corpo, ou seja, e o corpo prioriza a gordura ingerida para depois a gordura armazenada. É fácil as pessoas É isso. entenderem no seguinte: se você tem um gasto calórico de 1.200 calorias, e se você come só carne, mas você está comendo 1.500, não importa se é só carne, você vai acabar ganhando peso. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, nós não estamos falando de comer carne com gordura. Não, nós estamos falando de priorizar a proteína pela saciedade, por ser o nutriente mais importante, tá? Mas não é aquele excesso de gordura colocado no prato. Tem frisado muito isso com os pacientes. E só para a gente fechar e não ficar essa dúvida, que eu vi que muita gente falou da fraqueza, vai ter fraqueza, gente. Quem está com insulina alta vai ter fraqueza nos primeiros dias mesmo. A insulina vai ter que baixar. Enquanto a insulina estiver alta, você vai estar sofrendo ainda uma readaptação. Então, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem mal-estar, mas é necessário, senão você não vai baixar a insulina. Então, essa fraqueza só existe porque a sua insulina está alta, porque você está dando carboidrato demais para o seu corpo. Assim que ela normaliza, você vive uma vida plena. Concorda, Cláudio? Sem sombra de dúvida, é o que eu falo. Eu perdi tanto tempo achando que eu estava bem, que agora que eu estou bem, eu tenho noção de quanto eu estava mal. E é impressionante, né? Porque você vê, você dorme bem. A Silvia perguntou de novo rapidinho. Sim, Silvia, a energia vem da gordura, mas também vem da proteína e de todo o espectro ali da alimentação durante o dia, tá? Mas deixa eu falar. E assim, pô, eu durmo bem. Eu não ronco mais. A minha mulher ficou felicíssima, eu não ronco mais. Isso é Assim, ótimo eu não mesmo, porque eu tenho mais. sofria também. Eu não tenho mais acne. Eu não tenho acne, eu não tenho mais pele oleosa. Assim, eu costumo dizer, Naraline, que a satisfação de ter o reganho de tanta coisa, de poder ir para o parque aqui em São Paulo e andar de skate, jogar futebol e andar de bicicleta com meus filhos é tão grande que é isso que me move a não voltar à vida antiga que eu tinha. Eu não tenho mais compulsão. Não sei se vou ter, se um dia eu botar, por exemplo, uma cervejinha na boca. Posso ter, porque eu vou ser, como eu falei, um eterno doente, sabe? Agora, a satisfação e o bem-estar que eu tenho hoje em dia, sanduíche, pizza e chocolate nenhum paga. Essa é a grande verdade. E outra coisa, só para finalizar e a gente não cair daqui a 3 minutos, pense que você vai mudar de vida. Não pense que você vai fazer uma dieta, porque dieta tem um tempo pré-determinado e você vai engordar novamente. Pense que a sua vida vai mudar, que você vai viver mais para você ver seus filhos crescerem ao seu lado, para você servir de exemplo para eles e para você viver bem. É isso. Leva para a vida. Nossa, arrasou, não tinha como finalizar melhor. Cláudia, eu quero te agradecer imensamente, tá? Porque eu sei como que é difícil na vida corrida disponibilizar uma horinha para estar aqui falando comigo. A gente não se conhece pessoalmente, espero um dia conhecer numa churrascaria. Tá? Mas é um prazer enorme que você ter aceitado fazer essa live comigo. Fico muito feliz. Que Deus abençoe você e sua família, que você continue com a sua página, motivando mais pessoas e colocando mais informações lá, tá?
Tá ótimo, eu te agradeço também o convite. Também foi ótimo te conhecer por causa do convite. Vi o teu material, você tem um material muito bom, de pessoas assim que a gente precisa. E foi o que você falou. Lá no meu perfil, eu sigo informando de uma maneira diferente. Eu não vou dizer para vocês que vocês podem comer isso e aquilo. Eu vou sempre fazer um texto mais reflexivo, vou fazer uns questionamentos e de vez em quando vou ser até mais ríspido, mas a ideia é essa, gente. Que vocês fiquem bem, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, que